Olá, amigos e irmãos, bom dia para vocês. Não sei que hora que você vai ver esse vídeo, dependendo do momento, você pode estar no meio-dia, na tarde ou na noite. Isso aí eu ouvi num canal de um amigo que eu assisto, ele falando, bom dia para todo mundo, mas pode ser de noite, pode ser de tarde, pode ser, tá bom? Mas é o nosso bate-papo matinal, tá bom? E eu gostaria de passar uma situação para vocês. Nesse bate-papo nosso, vamos conversar sobre um determinado assunto, notícias, tá bom? Ultimamente você tem assistido, ouvido notícias de todas as formas. Quando você liga a TV, o que mais você assiste nos programas à tarde, né? Eu estou falando assim, eu não tenho aquele tempo para sentar diante da TV para estar assistindo esses programas. Às vezes, uns 10 a 15 minutos eu costumo ver, para mim ver o que está acontecendo. Então, mas é só morte. Você assenta para poder assistir uma notícia. Claro, nós precisamos saber de tudo o que está acontecendo. É real, tá correto. Mas apenas de um assunto de morte, 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 morte. Do marido que assassinou a mulher que assassinou o marido, do filho que matou o pai. Se bem que isso tudo está na Bíblia Sagrada. Jesus falou que nesses últimos tempos as coisas seriam dessa forma. Por causa do esfriamento do amor, né? O que Jesus falou? E por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos se esfriará. Isso, quando fala assim, engloba, né? Ou inclui todas as pessoas dentro desse contexto. Tanto lá fora, aqueles que não são servos de Deus, e quanto os servos de Deus também, né? Nós estamos vivendo nesse tempo onde que parece que a maldade, né, ela está fazendo parte do nosso cenário. E nós visualizamos, né, e ignoramos como se fosse uma coisa qualquer, mas é muito prejudicial, né? Porque essa maldade ela pode vir e chegar na nossa porta, né? Foi o que aconteceu com um homem chamado Jó. Nós vamos falar aqui, fazer um comentário nessa manhã a respeito de notícias que não gostaríamos de ouvir. A vida da pessoa, do indivíduo, ou daquela pessoa, está indo bem. Ele acorda de manhã, toma o seu café, bate um papo com a esposa, bate um papo com os filhos e sai para o trabalho. Os filhos vão procurar suas atividades. A esposa vai cuidar dos afazeres que ela tem que fazer. Se ela é uma mulher também que trabalha, ela vai sair para o trabalho, alguém vai cuidar aqui da casa. Mas de repente tudo desanda. Estava tudo indo muito bem, mas tudo desanda. Os negócios bem, o trabalho estava indo bem, as contas estavam em dia, né? Mas de repente tudo desanda. E acontece o que aconteceu com esse homem aqui, o nome dele é Jó. Eu só vou ler esses pontos aqui para servir como base do nosso bate-papo, tá bom? Jó capítulo 1, do verso 14 e 15, o que aconteceu com Jó? Os sabeus mataram os servos de Jó e roubaram os bois e as jumentas de Jó. E você sabe que ele tinha uma grande, né? Quando você lê no início aqui, e era o seu gado 7.000, né? E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, e eram também muitíssima gente ao seu serviço. De maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. Aí um belo dia,
Os sabeus é um grupo de pessoas, não sei se era tribo, não sei se era etnia, não sei se era um povo vizinho, tá? Eu não fiz uma pesquisa aprofundada não, estou querendo ir direto ao ponto. Os sabeus eram um povo, tá? Mataram os servos de Jó, roubaram os bois e as suas jumentas. Beleza. No capítulo 1 e verso 16, outro problema. Caiu o fogo do céu, queimou as ovelhas e seus servos também foram consumidos junto com as ovelhas. Houve um incêndio, né? Em Jó capítulo 1 e 17, os caldeus, tá? Em 3 bandos, mataram os servos de Jó e levaram todos os seus camelos. Quantos camelos Jó tinha? Ele tinha 3.000 camelos. Levaram todos os camelos de Jó e mataram os empregados. Agora você imagina bem, Jó tinha 3.000 camelos. Você acha que tinha pouca gente para cuidar desses camelos? Eles deviam ser divididos em seções. Muitos servos de Jó foram assassinados e os camelos foram levados. Outros sim, para piorar tudo, em Jó, capítulo 1, verso 19, um grande vento vindo do deserto derrubou a casa sobre os seus filhos e matou a todos. Aqui Jó cai em pranto, né? De repente ele fica enfermo, cheio de chagas. Ele se coçava com um caco de telha. Sobrou ele e sua esposa. Perdeu todo o seu negócio. E o Jó ficou pobre. Além de perder todo a sua máquina, né, produtiva, perdeu seus empregados todos, perdeu seus filhos. Então, se nós formos conversar aqui um pouco sobre alguma coisa, nós vamos entender que você gostaria, eu também, de ouvir uma boa notícia. Uma boa notícia eleva a nossa autoestima. Quando a gente consegue superar uma situação em que nos suprime, em que nos tira o sono, a nossa autoestima melhora. Nós acreditamos mais na vida. Nós passamos a acreditar que tudo é possível, até para aquele que está vivendo uma vida um pouco pior do que a nossa. Imagina bem, estava tudo indo bem, de repente as vendas caíram. Vamos falar do século 21. E é engraçado. Está tudo indo muito bem, os empregados trabalhando, a empresa vendendo, e de repente as vendas caem. A empresa deixa de vender. Quando ela não consegue escoar o seu produto, o que ela produz frente ao que ela precisa pagar, já as contas não batem. Olha como é que acontece um problema. Essa empresa agora demite uma quantidade de funcionário. E essa quantidade de funcionário agora, por um período, até 5, 6 meses, terão uma garantia de um auxílio, né, desemprego para receber. Alguns encontrarão empregos, principalmente numa crise dessa, outros não. Agora, aquele empregado que ficou desempregado pode ser aquele que entrou na empresa e está ali há 6 meses, o que ele recebeu de fundo de garantia, o que ele recebeu de rescisão, não é suficiente para ele poder continuar cobrindo as contas. Então, são notícias que elas desmontam toda a perspectiva do ser humano. A tristeza vem. O empresário lá precisou demitir, e aí, talvez, eu conheço muitas empresas, e talvez eles não gostariam de demitir, porque são pessoas que têm família. São pessoas que precisam trabalhar. Tem empresas aqui
suportando no limite, no linguajar popular, a empresa está no osso para poder segurar os seus empregados. Agora parece que nós estamos vendo uma aparente melhoria no escoamento de produto, tanto na parte da mineração de produtos moídos, quanto na parte de extração de chapas. Graças a Deus, os empregos poderão voltar. Mas há muita gente em dificuldade. Há regiões no nosso país em que pessoas estão desempregadas, sofrendo. Agora você imagina bem, você receber essas notícias ruins, como fica a mente do ser humano? O que fazer diante de um problema acentuado como esse? Quais soluções eu devo tomar? Primeiro, se você tem um problema, toda aquela rotina, você precisa alterar ela para você se conter. Conter os níveis de desgaste. Se você tem uma pequena reserva, você vai segurar ela ao máximo para poder aplicar a alimentação e as contas básicas. Porque você está vivendo em calamidade. Olha só como é que o negócio é estranho. Aquele homem, Jó, ele ficou quebrado. Quem trabalhou para ele? Ninguém. Se ele perdeu seus empregados, o que ele fez? Por isso que eu sempre falo, eu falei num vídeo anterior, que nós sempre dependemos de um milagre. Precisamos de um milagre vindo de cima. Quando Jó ele se recompõe, qual foi o caminho pelo qual ele teve as suas coisas de volta? Parentes, amigos que o visitaram depois da sua recuperação, depois que Jó passou aquele processo todo, traziam para ele presentes. E esses presentes que esses amigos trouxeram e parentes, fizeram com que Jó se recompôsse novamente. Você está entendendo? Por isso que eu te falo que em tempos de crise, a união das pessoas, é muito importante para que uma pessoa venha se reerguer novamente. Se está desempregado, se está com a sua empresa ao limite, né? As contas e tudo mais. Então, o que eu quero deixar de mensagem para você, fazendo essa avaliação em cima de um contexto em que todos nós somos sujeitos a passar, de ouvirmos notícias ruins. Não perder a cabeça, manter o foco. Aquele homem, ele estava mal, mas ele acreditava. Em uma das suas palavras ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive e que no determinado tempo ele me reerguerá. A sua esposa disse: ó Jó, amaldiçoa Deus e morre, porque para você não tem jeito mais. Quando você está nesse estado de crise, algumas pessoas podem até dizer para você que você não tem jeito mais para você. Às vezes você tem um filho rebelde que está descendo cada vez mais para uma situação declinável. Você tem problemas agudos, dívidas, problemas assim. Isso tudo, trabalhando com calma, com a cabeça no lugar, você vai conseguir resolver. O que não podemos é deixar de entender a nossa importância no processo. Todo ser humano é sujeito a passar por um tipo de problema. O que nós precisamos saber é enfrentar as notícias ruins, que sempre vão aparecer, com otimismo, acreditando, tendo fé em Deus, acreditando na importância que cada um tem. Se é uma família, a família precisa acreditar nessa importância que ambos têm para que eles possam sair daquela situação. O esposo, a esposa, os filhos. O que eu acho mais bonito numa história de uma família é quando os filhos percebem a dificuldade de seus pais e se juntam para poder ajudar os seus pais. Isso é o bonito da história. Isso é a mesma coisa que nós lermos lá em Eclesiastes capítulo 12, ou 11, se não estou enganado. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará.
O pai cuida, a mãe cuida, e no futuro, aqueles filhos, quando verem seus pais debilitados, sem força, eles se juntam para poder ajudar os seus pais. Isso é o bonito da história. Isso é colher os frutos que plantou. O bonito de uma família é quando ela está unida em torno de uma causa simples, que é simples no contexto, mas nobre pela sua envergadura. A causa pela sobrevivência, pela unidade, pela importância que cada um tem no processo de vida. Ou seja, notícias ruins elas vão vir, mas você precisa ficar firme, confiar em Deus, que assim como esse homem se reergueu do seu estado ruim, que não foi fácil, seus amigos chegaram para ele, ele passou vergonha, foi escarnecido, mas ele não perdeu o equilíbrio, ele não deixou de acreditar que ele iria sair daquela situação. E eu quero dizer para você nessa conversa que nós estamos tendo aqui, você vai conseguir também. Aleluia. Você vai conseguir, tenha calma. Espere. Você que a esposa, seu marido está desempregado, não o deixe. Acompanhe ele, fique com ele. Se apoiem. Daqui a pouco vocês vão sair dessa situação e vocês vão vencer, né? Então fiquem juntos, lutem um pelos outros, pensem nos momentos bons que vocês passaram e agora vocês estão vivendo esses dias difíceis. Seja qual for, aonde você estiver, Deus está olhando por vocês e eu tenho certeza que essa situação ela vai passar. As notícias ruins nos destrói e nos corrói, mas as benevolências de Deus nos dá vida, nos dá saúde e nos dá paz. Tenha calma, nós vamos vencer, sairemos dessa, venceremos no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a gente volta a conversar, ter esse bate-papo numa próxima oportunidade.